Boa noite a todos e a todas. Estamos aguardando a Rosê Bueno. Enquanto isso, é o nosso prazer que recebemos a todos que se interessam pela aprendizagem e, mais especificamente, pela psicopedagogia. Deixa eu ver se ela está chegando aqui. Tradicionalmente, nosso centro de estudos, Seminário de Psicopedagogia, vem oferecendo formação continuada aos psicopedagogos, professores e demais profissionais de áreas afins. Nossa agenda, Dia 16 de setembro acontece o curso Desafio do Ofício de Aprender em diferentes contextos. Vamos trabalhar especificamente na escuta de processos cognitivos e da subjetividade a partir de situações clínicas e institucionais. Ainda temos algumas vagas. Estamos organizando para setembro 2 novas oficinas. Como escutamos o TDAH para uma mediação de qualidade, com a doutora Suzana Grinspoon e comigo. A outra oficina é trabalhar com as mãos, sim, como e por quê, com a Sônia Colli. Então, estamos aqui recebendo agora a Rosê. Então, participar, nos contar um pouco. Estou aqui acenando para ela. Boa noite, Rosê, com prazer que a gente te recebe aqui pelos seminários de psicopedagogia. Quero contar um pouco do percurso da Rosê. A Rosê trabalha conosco há mais de 10 anos, nos cursos de PI1, que ela vem oferecendo no Centro de Estudos Seminários de Psicopedagogia. Mas o trabalho da Rosê agora, ela coordena o trabalho pedagógico dos municípios do sul de Minas. E ela é docente nos cursos de especialização em psicopedagogia e é formadora de PEI, pelo ICELP, reconhecida pelo ICELP. E há mais de 10 anos ela tem colaborado conosco e tem trabalhado conosco nos cursos de PEI. Mas eu a convidei para justamente falar de como lidar com a singularidade em sala de aula. Temos falado muito do trabalho clínico, mas eu entendo que é importante também olhar para o que se faz do ponto de vista institucional na sala de aula. A Rosê tem muita experiência nessa área, pois coordena os professores e projetos de olhar através da mediação na sala de aula. Então, com a palavra, Rosê. Boa noite, Edith. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E o tema dessa noite, ele é muito bom, porque ele trata do desafio de atender a singularidade na sala de aula. E nós que trabalhamos com mediação há muito tempo, nós vemos a diferença que faz um professor mediador para um professor que faz da aula, E para a gente entender um pouquinho desse processo da mediação para atender a singularidade num trabalho coletivo, porque a sala de aula é um trabalho coletivo, a gente precisa também mudar o conceito do que é sala de aula. Esses anos todos, os cursos de formação de professores vem dizendo, trata a sala de aula como um espaço físico e um espaço didático. O espaço da sala de aula é muito mais do que isso. O espaço da sala de aula é um espaço de interação, é um espaço de troca, é um espaço onde o clima emocional ajuda no fazer pedagógico. E olhando para a sala de aula dentro desse processo, nós entendemos a necessidade da mudança no papel da docência. Ao invés de dar aula, de entregar a aula, é mediar o processo de aprendizagem. E quando a gente pensa em redes municipais, que a gente atende muitas crianças,
Eu trabalho numa rede que não é tão grande, mas são 4.205 crianças. Nós temos redes de 32 mil crianças, de 50 mil crianças, e tem redes muito maiores. Então, a gente atende um contingente muito grande de meninos da faixa, principalmente da pré-escola, no Fundamental 1, que é de 1º ao 5º ano, e uma parte do Fundamental 2, né? Porque o Fundamental 2 é mais para o Estado e o ensino médio mais para o Estado. Mas a gente pega essas crianças no início do seu processo de aprendizagem formal, que é a educação infantil e o Fundamental 1 de 1º ao 5º ano. Então, o que é muito importante, primeiro é o professor mudar esse paradigma a respeito da sala de aula, né? Tira aqui para mim um negocinho. É mudar esse paradigma a respeito da sala de aula. E segundo, é trabalhar, ao invés de dar aula, aprender a fazer mediação. E como que se aprende a fazer mediação, né? É olhando esse ambiente da sala de aula diferenciado e percebendo em que estágio do desenvolvimento cognitivo está essa criança que faz parte desse coletivo da sala de aula. O que acontece? Nós temos, vamos supor, 20 crianças de pré-escola numa sala. Nós temos 25 crianças de 1º ao 5º ano numa sala de aula. Então, nós temos um coletivo. Mas esse coletivo não pode ser tratado como coletivo. Tem que ser tratado na singularidade do indivíduo. Porque o processo de aprendizagem é individual. Ele acontece no espaço coletivo, ele acontece no contexto coletivo, mas ele é individual. E por que ele é individual? Porque se nós formos pensar na dimensão do pensamento do sujeito, nós vamos ter 3 etapas. A primeira é o conteúdo. E quando a gente fala de trabalhar com mediação, muitos professores acreditam que tem que dar menos para o aluno que está na fase inicial do processo. Que tem que dar mais para o aluno que está na fase de aprofundamento. E tem que dar muito mais para o aluno que está na fase de consolidação da aprendizagem. Não. O conteúdo que tem que ser dado é o mesmo para todos. Porque nós temos que falar em equidade. E dentro desse processo, nós vamos, além do conteúdo, nós vamos para a etapa da forma do conteúdo. É o que a gente chama de arquitetura do conteúdo. Que é como o sujeito organiza o conteúdo, entende o conteúdo e deixa disponível esse conteúdo para ele. Uma criança que está no processo inicial, ele tem uma maneira de organizar esse conteúdo. Um menino que está no processo de aprofundamento, ele tem uma outra maneira de fazer essa arquitetura do conteúdo. E o menino que está na fase de consolidação, ele tem outra maneira de trabalhar esse conteúdo e de organizar esse conteúdo. Nessas diferentes fases, nós vamos para a terceira dimensão do pensamento, que é o ritmo do processamento cognitivo. E é aí que entra o processo de mediação. Para cada menino, em cada estágio, em cada fase desse processo, eu preciso fazer um tipo de mediação. Eu preciso trabalhar com uma modalidade de atividade diferente. Eu não posso trabalhar com a mesma atividade para todos eles. E tem menino que precisa de muito mais investimento em mediação do que outros dentro desse trabalho coletivo. Então, como que a gente faz esse trabalho para atender a singularidade na sala de aula? Primeiro, a gente começa com o lúdico, com os jogos. O jogo não é o jogo pelo jogo. É um jogo que tem planejamento. Nesse planejamento existe a intencionalidade. Por que eu vou trabalhar com esse jogo? Existe o desenvolvimento desse jogo, que é a forma do menino organizar as etapas do seu pensamento para realizar o jogo. E depois nós fechamos esse jogo na análise do desempenho do sujeito, através da metacognição. Quando um professor consegue fazer esse trabalho na sala de aula com o menino, ele vai conhecendo
esses estágios cognitivos de cada criança. Então, aquele coletivo, neste coletivo, ele enxerga cada sujeito, ele enxerga cada criança e ele percebe a necessidade, a facilidade ou a dificuldade de cada um. Então, isso também demanda uma mudança do pensamento, Edith, do próprio sujeito, das crenças que ele tem. Muitos professores acreditam que isso não é possível fazer na sala de aula. Eles acham que é difícil fazer na sala de aula. Eu concordo. No início é realmente difícil fazer. Você ter a percepção, você ter a atenção de observar cada movimento, cada pergunta que vem. E para isso, nós precisamos criar um espaço na sala de aula onde o menino fala, onde o menino pergunta, onde o menino questiona. Se não houver essa troca, essa interação entre o professor e o aluno, ele nunca vai saber como esse menino pensa. Ele nunca vai saber como esse menino organiza as 3 dimensões do pensamento. E ele nunca vai perceber em que estágio do desenvolvimento cognitivo está essa criança. É um trabalho fácil? Não. Mas muitos professores têm conseguido fazer isso. Eles conseguem fazer esse tipo de trabalho. Então, eu penso, Rosê, que ele consegue fazer na medida que ele próprio tenha vivenciado essa experiência. E nós temos organizado nos nossos cursos também experiências do jogo com o professor, com o psicopedagogo, vivendo essa experiência e entendendo a metacognição no seu próprio processo ao lidar com o jogo. Né? Então, parece que é algo simples, mas é complexo. Então, eu só vou poder fazer essa mediação se eu próprio vivi essa experiência de entender o processo e como eu me sinto, como fui afetado por essa experiência no jogo. Né? Então, você mostra que é, digamos, uma proposta de trabalho que não parte do conteúdo, parte de uma experiência de aprendizagem, primeiro lúdica, né? Entendendo o seu próprio processo, para se preparar para lidar com o conteúdo. Né? Isso é um espaço de aprendizagem de novidade, né? Porque a escola, de modo geral, está muito preocupada com o conteúdo, com o programa, com o currículo, com o ritmo. Né? E eu penso que esse ritmo mais acelerado que nós vivemos não contribui para que haja uma reflexão ou uma reflexação, refletir sobre a própria ação. Né? E o interessante, Edith, que nesse processo que a gente está vivendo, a maior angústia e a grande pergunta dos professores é como é que vai ser a hora que voltar? Como é que vai resolver isso? Como é que nós vamos dar conta do menino que acompanhou e do menino que não acompanhou as atividades remotas? Como é que vai ser feito isso, aquele pai que deu assistência e o pai que não deu assistência? Então, agora, mais do que nunca, esse trabalho de mediação na sala de aula vai ter que ser feito. E os professores vão precisar qualificar para isso. Então, vão ter que passar por essa experiência com o jogo, vão ter que fazer essa vivência para poder perceber o seu próprio processo. Se eu não percebo o meu processo, eu não reconheço o processo no outro. A gente não aprende a mediar se a gente não passou por um processo de mediação. Eu acho que uma outra questão, Rosê, que você coloca, que leva, que combina com o que você está falando, é que talvez os professores e a escola estão muito preocupados em avaliar o quanto o aluno aprendeu, mas não está preparada para entender o processo. Né? E a mediação envolve, fundamentalmente, entender o processo presente na relação com o conteúdo, com a vida. Né? Então, se a gente preparar o professor para entender o processo, a sala de aula vai ser um lugar realmente singular para cada um, escola para todos e para cada um. Mas é preciso realmente abrir um espaço, né, de poder lidar com essa experiência significativa de aprendizagem. E o jogo é uma ferramenta boa para isso. Né?
Muito, muito boa. E a criança, ela entra no jogo aberta. Ela entra no jogo sem resistência. Ela não tem aquela grilhotina na cabeça, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer prova, eu tenho que prestar conta disso. E o importante da experiência de aprendizagem mediada, Edith, é quando a gente faz a transcendência de tudo que ela vivenciou no jogo como suporte do processo de pensamento para lidar com o conteúdo acadêmico. E o conteúdo é meio. O jogo é um meio, mas o conteúdo também é um meio, não é um fim. E quando você fala de processo, eu preciso focar no processo. Esse é o foco da escola. A escola precisa mudar esse olhar. Nós precisamos parar de querer etiquetar crianças como resultados de avaliações externas. Esses resultados da avaliação externa, que muita gente mede, briga e fica nessa loucura toda, isso está massificando e crucificando as nossas crianças dentro da sala de aula, porque os processos não estão sendo respeitados. E a criança que não tem o seu processo cognitivo respeitado é a criança que tem N questões de aprendizagem. São as que vêm para os nossos consultórios, Edith. Eu tenho escutado... São as que batem nas nossas portas. Mas eu tenho escutado, tenho visto crianças sendo cobradas ainda na pré-escola, aos 4, 5 anos, né, quando ela não está pronta em termos de desenvolvimento global, que ela comece a se preparar para a alfabetização, sendo que ela realmente não tem condições, né? E o efeito dessa cobrança precoce é a fabricação de dificuldades de aprendizagem e também a carimbagem das crianças, né? Você vai etiquetando, esse consegue, esse não consegue, esse não dá conta, esse dá conta. E isso vai deixando as crianças, muitas vezes, marginalizadas dentro da sala de aula. E isso, infelizmente, Edith, foi passado para as famílias. Infelizmente. Então, a escola boa é a escola que produz muito papel. Que a criança leva pasta e mais pasta. Se a criança vem e você faz um trabalho psicomotor com a criança, se você faz um trabalho de interação, de vivência com a criança, isso não está registrado no papel para levar para casa. Principalmente na educação infantil. E isso, muitas vezes, não é valorizado. Então, o que a gente tem visto ao longo desse tempo todo, eu estou há 50 anos na educação e mexendo com sala de aula e com formação de professores, o que eu tenho visto, Edith, é que passa o tempo e existe ainda muita resistência para essas quebras desses paradigmas. Agora, eu acredito que nessa situação que nós estamos vivendo hoje, como essas crianças voltarão para a escola, como nós vamos ter que fazer um sistema de rodízio de atendimento de criança, que nós não vamos poder mais colocar 20, 25, 30 dentro de uma sala de aula. Vai ter que ser repensada essa prática, vai ter que ser considerada essa singularidade de cada indivíduo. Não vai ter outro caminho. O Foster chama a atenção que a capacidade surge a partir de novas necessidades. Então, eu acredito que esse nosso período de isolamento aqui, físico, né, está promovendo necessidades diferentes e capacidade dos pais de olharem as crianças de uma maneira diferente dentro de casa. Tenho tido experiências onde os pais percebem avanços das crianças que não estavam percebendo antes. Então, a proximidade, né, traz também essa experiência de família, né? E de poder perceber pequenas mudanças que são grandes mudanças. Então, acho que realmente nós vamos repensar a sala de aula e repensar a relação da família com os filhos, enfim, eu acho que não são só aspectos negativos que a gente está vivendo nesse momento. Alguma coisa boa temos que aproveitar desse período, né? Oi, Edith, a gente aprende, né, ao longo da vida
que a necessidade é a mãe da invenção, né? E, sinceramente, muito mais do que memória, muito mais do que uma história toda, esse é um período que a gente vai ter que exercitar a extrema criatividade. A prática vai ter que ser renovada. O que a gente fazia não cabe mais no espaço da escola. Aquele trabalho que vinha sendo com o menino não é mais o apropriado para essa criança que volta para a escola, quando voltar. Nós passamos por um período de extrema transformação e também de imensa aprendizagem. Os professores estão, assim, surpreendendo a gente de forma positiva. O tanto que eles estão buscando, o tanto que eles estão correndo atrás para aprender essa prática diferente. E eu acredito que agora é a hora da mediação fazer parte de cada sala de aula. Porque nas escolas a gente tem alguns professores mediadores, mas não é a totalidade. Mas eu acredito que nesse retorno vai ser uma necessidade. A mediação vai ser uma ferramenta indispensável da sobrevivência do trabalho pedagógico. Porque senão nós não vamos dar conta dessa realidade que se apresenta. E esse trabalho o professor vai ter que aprender a fazer. E as escolas vão ter que olhar, vão ter que se repensar, replanejar, corrigir o roteiro curricular, fazer os ajustes necessários e focar nos objetivos de aprendizagem estruturantes. Os complementares vão ter que ficar à parte. E nesse à parte, a complementação maior vai ser no processo de mediação, que vai criar as pontes necessárias para ensinar o menino a aprender a aprender. Essa frase que a gente repete inúmeras vezes em cursos que a gente dá, em reuniões pedagógicas, em reuniões de módulos de formação de professor, aprender a aprender, aprender a aprender. Agora, isso vai tornar uma realidade. Porque só aprende a aprender quem foi mediado. Quem foi mediado aprende a buscar. E só aprende a aprender quem aprendeu a buscar sozinho. Quem desenvolveu o princípio de curiosidade. Quem entendeu o que falta. E só faz isso quem passou por um processo de mediação efetivo. Se não aconteceu isso, o aprender a aprender é uma frase linda, mas sem aplicação nenhuma. Eu acho que nós temos, assim, na nossa cultura educacional, pedagógica, um discurso, né? Aprender, aprender, 4 pilares, mas onde é que está a ação, a prática? Então, acho que quando a gente consegue chegar perto dos professores e a escola abre um espaço para praticar a mediação, que já tem acontecido comigo, né, quando dou uma assessoria em escola, que os professores dizem, isso é muito bonito, mas eu não tenho tempo para fazer essa mediação, porque eu tenho um currículo a cumprir. E já conversei com uma diretora, uma madre de uma escola ali, ela diz, olha, eu não estou pressionando os professores para que cumpra o cronograma, eu estou preocupada que os alunos aprendam, né? E aprendam significativamente. Mas eu penso que há uma cultura dos professores de que é necessário oferecer um conteúdo muito bem construído, muito bem oferecido nesse sentido, não que foi construído pelo aluno, mas oferecido um conteúdo de qualidade, porque os pais esperam uma escola forte. Escola boa é escola forte. Então, não há ainda uma cultura que abra um espaço para a experiência de aprendizagem imediata, né? Onde não é o conteúdo não é a finalidade, é uma parte de finalidade, mas digamos, através do conteúdo, é um veículo para que o indivíduo aprenda a pensar, se desenvolva afetivamente, cognitivamente, não é? Então, há que se mudar, talvez, a cultura da escola, né? Não só da sala de aula, do professor. A escola tem que abrir oficialmente um espaço para essa nova política, né?
Verdade, Edith. E o interessante que a gente vê é que o conteúdo, ele é um meio só. Ele não é um fim. Conteúdo está espalhado em qualquer lugar para o menino pegar a hora que ele quiser. Na palma da mão do celular. Paca. Tá aí, não é isso? A gente tinha aquela história, não traz celular para a escola. Agora você diz, assiste aula no celular, por favor. Não é? E a tecnologia vai vir para a sala de aula. Então, o conteúdo vai estar ali. Vai estar na mão dele a hora que ele desejar. O que a mediação precisa é usar esse conteúdo para desenvolver a atitude do pensar. Nós precisamos trabalhar para ter alunos que pensam, E que resolvem problemas, que tomam decisões, que têm atitude, que têm posicionamentos. E consegue estabelecer relações, né? A ideia do Feuerstein com a experiência... Principalmente. Estabelecer o máximo de relações possíveis, fazer transcendências, né? Então, isso ainda não chegou na sala de aula. Não há um tempo para isso, né? Ao passo que na clínica a gente tem essa possibilidade de lidar com as transcendências. E a gente gostaria que a sala de aula também fosse um espaço para ampliar o campo mental, para fazer outras relações, né? É essa a ideia, né? E a escola, com a sala de aula, com a diversidade de crianças que tem ali dentro, é um ambiente riquíssimo para essa troca, Edith. Para essa ampliação do campo mental das nossas crianças, para fazer novos estabelecimentos de relações, porque a informação, as experiências são diversas. Não é? As crianças vêm de diferentes famílias, vêm de diferentes lugares, de diferentes experiências. Então, é um material muito rico que os professores têm na mão e que as escolas têm na mão. E a avaliação precisa mudar esse processo dessa formatação que existe. Né? Ela tem que focar processo. A BNCC pede, mas ainda não é uma realidade na sala de aula, Edith. Ainda não acontece isso. Então, a gente anda, a gente conversa com os professores, a gente tem contato com eles e a gente vê que isso não é uma realidade ainda nas escolas públicas que a gente trabalha e nas particulares também, Edith. As particulares já têm um outro processo, tem um ensino apostilado. Que vem tudo pronto. Avaliação, tem os dias para cumprir as páginas, tem que vencer a apostila, tem que dar conta daquilo que o pai pagou a apostila, ele quer que encerre a apostila. Então, é um geral, não é uma questão da escola pública, municipal, estadual, é uma questão das escolas do país. Então, de todas elas. Você está dizendo que o problema da sala de aula não é um problema restrito à sala de aula, ele vem do sistema, né? É uma situação do sistema, da rede. Como é que eu posso trabalhar no micro dentro de um sistema macro? De um sistema que cobra. Conversa com esse micro, né? Então, se trata de um trabalho muito grande de poder, digamos, convencer a família, convencer os dirigentes da escola, no sentido de mostrar quais são as vantagens de ter um aluno pensante, um aluno questionador, um aluno perguntador, né? Eu acho que a experiência de aprendizagem mediada, o que vai, o mote dessa experiência ou dessa ferramenta EAM é desenvolver a capacidade de fazer boas perguntas, né? Então, isso talvez deva ser mais divulgado, né? Não só oferecer, digamos, uma formação em experiência de aprendizagem mediada, mas poder divulgar mais os efeitos desse tipo de trabalho em sala de aula, na medida em que a gente pode mostrar, filmar, mostrar para os pais, e talvez a gente consiga, né, muito devagarinho, e divulgando mais esse tipo de intervenção, talvez a gente consiga ampliar um pouco, talvez não para uma rede toda, mas talvez um projeto. Você que trabalha em Minas, né? Talvez você possa até começar a divulgar
a fazer algum artigo, professores convidados a fazer, digamos, pequenos relatos de como que a classe está funcionando, como é que ela está trabalhando com a diversidade. Eu acho que talvez precisa divulgar mais esse trabalho para que outras pessoas se contaminem beneficamente desse tipo de experiência, né? Então, eu fiz questão de chamar alguém, especialmente você que trabalha com isso, né? Para mostrar o que é possível fazer, né? Numa escola para todos e para cada um, né? Porque não adianta abrir a escola se a gente continua na exclusão dentro da sala de aula, né? Oi, Edith. Eu tenho um processo que eu penso já faz tempo. O caminho para as redes municipais poderem implantar isso no sistema é criar o próprio sistema de ensino municipal. Que o município tem essa liberdade. E aí ele pode criar o seu currículo, aí ele pode criar a sua metodologia, ele pode criar a sua sistematização. Então, esse é um caminho. Em Minas Gerais, por exemplo, dos 853 municípios, nós devemos ter só uns 30 municípios que têm sistema próprio de ensino, da própria rede municipal. Que o que dá mais independência, o que dá mais condição para que as pessoas possam fazer isso. Agora, o que você está dizendo é muito importante, fazer os relatos, fazer publicações mesmo, para que as pessoas possam entender que é possível, que tem jeito, que tem caminhos, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente está só no discurso, que isso não acontece na prática. É o que eu estou dizendo para você. Não acontece na rede como um todo. Mas nós temos professores fazendo isso e conseguindo fazer isso. E de uma forma brilhante. E são experiências fantásticas. Foi uma boa ideia registrar isso para publicar. Não existe um ditado popular que a propaganda é a alma do negócio? É verdade, Edith. Um cunhado meu dizia o seguinte, que não basta a galinha pôr ovos, ela precisa cacarejar. Então, eu digo que talvez essa experiência de sul de Minas, desses municípios, precisam ser realmente mais ventilados e mostrar isso, né? Divulgado, né? Mais organizada e mostrar, filmar, divulgar, porque aí as pessoas vão tendo um pouco mais de coragem, né? Porque isso é uma tradição de lidar com o conteúdo. E aqui você está mostrando uma outra possibilidade de lidar com o conteúdo, né? Não como fim. Graças a Deus, a gente vai nos caminhos, né, Edith? Não é um caminho fácil, não, mas a gente vai desbravando devagarinho. Você contou e mostrou para mim um projeto, não sei em qual município foi feito, de jogos que a escola toda se mobilizou para fazer um material de EVA, e você me mandou, me mostrou que desde o porteiro, todo mundo contribuiu como se fosse um mutirão para criar um material concreto para as crianças. Então, eu estou vendo isso do ponto de vista simbólico, como, digamos, as pessoas assumiram, né? Pessoas que não estão diretamente na sala de aula. Conte um pouco desse projeto. Ô, Edith, esse projeto foi aqui na rede municipal de Santa Rita do Sapucaí. Com esse processo de pandemia, nós tivemos um trabalho de produzir o nosso próprio material. Nós não usamos o PET que o Estado produziu. Nós produzimos o nosso próprio material. Aqui uma equipe de professores, as coordenadoras, com a supervisão da Secretaria Municipal de Educação, nós produzimos o material das nossas crianças. E nós pensamos o seguinte, como esse pai, essa mãe, que não foram preparados para dar aula para essas crianças, vão dar conta de fazer esse trabalho. Então surgiu a ideia de produzir jogos, material em EVA, para mandar para as nossas crianças. Então, esse material foi produzido desde o berçário, maternal, 4 e 5 anos,
e até as crianças do 5º ano do ensino fundamental 1. Então, quem que produziu isso? Professores, diretoras, o pessoal de apoio, o pessoal de secretarias das escolas, as cantineiras dentro das escolas, que agora a gente está num período de revezamento, mas elas produziram, auxiliar de creche, berçarista, todos envolveram para produzir esses materiais. Nós já cortamos, Edith, mais de 2 milhões de peças em EVA. Não é cortada a máquina, é na tesoura. As crianças de pré-escola recebem um jogo, cada uma delas, toda semana. As crianças de 1º ao 5º recebem a cada 15 dias um jogo concreto para dar suporte, para trabalhar com eles em casa. Tem alguém Isso aconteceu aqui, alguém da na sua rede rede de que Santa está Rita. vendo aqui, alguém da sua rede está dizendo, modéstia à parte, nossos jogos são lindos. Provavelmente alguma São maravilhosos, uma professora Edith. da rede está falando isso. É uma coordenadora de creche, Luzia Gouveia. Eles são fantásticos, são maravilhosos. Se você olhar para os jogos, você pensa que foi cortado numa máquina. Tal é a perfeição do corte que é feito pelas pessoas. O empenho é muito grande, Edith. Então, e está dando muito resultado. As famílias estão satisfeitas, as crianças e nós muito mais ainda. Então, o bonito, Rosê, é que começou falando da sala de aula, né? Mas a gente está vendo que é muito mais do que a sala de aula. O que existe nos bastidores da sala de aula, né? Isso é o mais importante. O que foi criado nos bastidores, né? E como essas pessoas vestiram a camisa, digamos, da escola e estão trabalhando. Então, olha, isso é uma escola pública, não é uma escola particular, né? Então, não, rede municipal. Rede municipal. Então, e esse tipo de trabalho talvez precisasse realmente ser apresentado numa comunidade, numa outra comunidade, para poder ver que isso é possível, né? Isso. E é um material, Edith, que a todas as prefeituras que pediram, a gente mandou. Sabe? Tem uma empresa aqui que chama X, ela criou um drive e pediu se a gente disponibilizava as apostilas desse drive. A gente disponibilizou para ajudar quem quisesse, quem precisasse. O grupo que produziu concordou que a gente fizesse, colocasse isso disponível às outras prefeituras. É tudo feito em equipe, Edith, nada solitário. É um trabalho de uma comunidade, de um grupo de pessoas, de uma secretaria comprometida com os seus alunos. É o que nós estamos fazendo aqui, graças a Deus. Agora, o que eu te pergunto, como é que foi feito essa vivência com os professores para eles poderem... Quantas horas de trabalho você teve para formar os professores mediadores, né? Como para transformá-los de professores em mediadores? Como é que foi feito esse processo? Essa formação... A pré-escola faz esse processo de mediação. De 1º ao 5º, alguns professores fazem. Não houve uma formação em massa de professores no processo de mediação. Nos módulos semanais que a gente tem, eles foram desenvolvendo esse processo com os planejamentos que nós fomos fazendo. Não foi montado uma formação específica para isso. De pegar a rede como um todo e fazer esse processo. Então, foi no processo, à medida que a carroça foi andando, nas reuniões, você foi trabalhando em serviço. Um treinamento em serviço. Isso eu acho interessante. E quando a gente 2 horas por semana. 2 horas por semana foi sendo trabalhado nas nossas reuniões. Porque quando a gente faz especificamente algumas horas, 20 horas, né, nem sempre há uma aderência, né, grande, porque é aquela oficina e depois, né, não tem mais esse acompanhamento. Então, como é importante fazer essa formação em serviço. Para fazer a revolução na sala de aula, o fundamental é ter essa formação em serviço, que eu tenho também oferecido para as escolas, né, mas nem sempre as escolas
pensam em esse acompanhamento, digamos, anual. Querem uma oficina de algumas horas, né? Mas condensado. E isso não é o mesmo efeito do que acompanhar semanalmente 2 horas para realmente incorporar o processo de mediação, né? Que não é... Aqui os professores, durante o ano, eles têm 80 horas dessa formação, 2 horas por semana. Faz parte da carga horária deles. Uhum. Então, nesse processo que a gente trabalha, por exemplo, a pré-escola toda, a gente foi desenvolvendo um trabalho de mediação junto com a criação das sequências didáticas. Aproveitando já as orientações da BNCC, nós fomos fazendo esse trabalho com eles. Então, a gente vai fazendo esse trabalho semanalmente. Independentemente do currículo, é possível fazer adaptações, é possível singularizar a proposta de um currículo, já, digamos, até de uma série, né? Que tem escolas que não são públicas, mas que compram uma série. É possível usar esse material também, mas através da metodologia da experiência de aprendizagem mediada, os efeitos realmente vão ser muito mais abrangentes, né? Diferentes, abrangentes, significativos, né? E o desenvolvimento da criança é muito maior. Eu acho que então, a gente pensa nesse processo. Então, eu penso que talvez a grande transformação foi mudar de que lugar esse professor está. Do lugar de professor ou do lugar de mediador. Então, essa é a grande diferença, de que lugar ele está trabalhando, né? Se ele está trabalhando como professor com currículo ou se ele está trabalhando como um professor mediador usando um currículo, que aí muda de figura, né? Os efeitos mudam de figura. Totalmente. Muda a fazeção, né? Vamos dizer assim, da sala de aula. Muda o processo de fazer pedagógico, né? É de onde ele olha, de onde ele sai, né? Aí vem a intencionalidade, né, Edith? Eu quero transmitir conteúdo, eu quero fazer um menino ser um ser pensante, né? Que pense, que tem autoria, autonomia, que toma decisões, que busca. O que eu quero para esse menino? Eu quero que ele repita conteúdo para ter nota? Ou eu quero que realmente esse conteúdo sirva para desenvolver todo um processo cognitivo desse menino para que ele possa estabelecer essas relações na escola com o mundo e com os outros conhecimentos, né? Eu acho que talvez a gente precisasse deixar um pouco mais claro para quem não conhece o que é experiência de aprendizagem mediada, que tem 3 critérios. Na verdade, são 12 critérios, a experiência de aprendizagem mediada, mas 3 deles são fundamentais, que é o que você acabou de falar, que é o primeiro, o professor tem uma intencionalidade, que é o que se fala de objetivo, mas ele está muito atento em escutar se houve reciprocidade, se o aluno respondeu. Se o aluno não respondeu, ele precisa refazer a sua intencionalidade até que ele consiga alguma reciprocidade. O segundo critério é que o aluno consiga ver um significado daquilo que ele foi proposto. E um terceiro critério, que consiga fazer uma relação, uma transcendência com outra situação de vida, né? Então, isso muda realmente a relação pedagógica, porque o conteúdo, digamos, é um meio, né? O mais importante é estabelecer relações, é criar uma cultura de ampliar esse campo mental e começar a se rever internamente e a rever o seu contexto. Então, exige, digamos, talvez até uma disciplina do professor de estar muito atento, no caso da experiência de aprendizagem mediada, em que medida, nessa relação com o aluno, na relação com o currículo, ele está realmente lidando com esses 3 primeiros critérios. Se não tiver esses 3 primeiros, se ele não tem uma intenção, e se a intenção não é garantida pela reciprocidade, então não vai dar. Ele sempre vai ter que refazer até conseguir alguma reciprocidade. Então, precisa da reciprocidade, do significado e da possibilidade de fazer transcendências, né?
Então, isso é que tem que estar mais, digamos, na mente de quem quer se tornar um mediador. E principalmente quando vai trabalhar com a intencionalidade e ouvir a reciprocidade, se não acontecer a reciprocidade, precisa mudar a modalidade, né? De apresentar a intencionalidade, né, Edith? Isso. Se apresenta da mesma forma a intencionalidade, vai continuar não tendo a reciprocidade. Uhum. Isso. Você mexeu lá, Levi. Pronto. Ok. Não mexe, não mexe. Por favor, não mexa. O Levi está cuidando aqui da parte técnica aqui. Deixa eu dizer, cortou meu pensamento. Eu tinha dito o seguinte, que quando a gente tem intencionalidade e vai ouvir reciprocidade, se não acontecer a reciprocidade, eu tenho que mudar a modalidade na qual eu apresento a minha intencionalidade. Isso mesmo. Porque se eu apresentar na mesma modalidade, vai continuar não tendo reciprocidade. Uhum. Alguém perguntou aqui, Rosê, como é possível conhecer esse trabalho da rede que você faz, né? Então, talvez você possa dizer o seu contato, né? Que as pessoas possam realmente entrar em contato com vocês nós vamos deixar salva essa live, sim, né? Vamos tentar salvar essa live. E eu acho que a Rosê está disponível para poder conversar com as pessoas. Eu acho que é sempre uma proposta pedagógica, né? Modelo, ela pode oferecer, digamos, um farol para outras escolas, outras redes interessadas em fazer uma diferença na sala de aula e na escola, na rede, né? Nós começamos falando da sala de aula e nós caminhamos pela rede, né? Como é possível fazer essa mudança sistemicamente, né? Que é diferente do que fazer localizada na sala de aula, né? Oi, Edith, as pessoas podem entrar em contato comigo, ou pode entrar pelo meu site também, tenho todos os contatos lá, tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo lá, tem e-mail, tem tudo. Mas o meu telefone, se alguém quiser anotar, é o DDD 35, é 99143 2482. É um WhatsApp também. Pode entrar em contato, que eu estou à disposição. Nesse curso que eu promovo aí no dia 16 de setembro, agora, em setembro, o desafio do ofício de aprender em diferentes contextos, eu vou trabalhar muito com a modalidade de mediação, né? Na clínica ou na instituição, né? Vai ser um curso, mas com situações práticas, tanto da escola como da clínica, como mediar adequadamente para conseguir reciprocidade, né? Então, esse é o tema, né? Como escutar um processo de aprendizagem para poder fazer a mediação adequada. Então, é importante que o psicopedagogo lide bem com a experiência de aprendizagem mediada, tenha, digamos, facilidade em poder entender de um processo para saber como intervir, né? É a grande ferramenta dele, né, Edith? E eu acho que é o grande diferencial do psicopedagogo, que trabalha com experiência de aprendizagem mediada e o que não trabalha, para aquele que não trabalha com a experiência de aprendizagem mediada. Uhum. Eu acho que faz uma grande diferença aí nesse processo. Aqui ela está perguntando, eu gostaria de saber sobre discutir nosso projeto, que é basicamente muito semelhante ao seu, Rosê, ok? Tem alguém falando aqui, não sei quem que é. Eu gostaria de compartilhar com você para discutir o nosso projeto. É uma pessoa chamada Marlene, né? Que gostaria de conversar com você, porque ela vê que o projeto dela é semelhante ao seu, Rosê. Então, ela vai entrar em contato, provavelmente, para conversar com você. Deixa eu ver que mais coisas que tem aqui. Olá, Rosê, eu sou Marlene Bittencourt, nós trabalhamos com jogos aqui, com o professor mediador, formado em PEI e em formação na escola.
Nosso A planejamento é um Marlene mapa... Bittencourt, Edith, Hã? ela é da Bahia. Eu trabalhei com ela lá quando a gente aplicou o PEI na Bahia. Ah, que legal. A Marlene faz um trabalho brilhante na Prefeitura de Salvador. Olha só, que beleza, que coisa boa. Então, são frutos de quando você esteve em Salvador há mais de 20 anos atrás. Isso, quando eu fui lá, quando você me indicou para coordenar o trabalho da aplicação do PEI na Bahia, Edith, em 2000. Então, a outra pessoa, a Pai de Itajubá, também está produzindo o seu próprio material. As crianças merecem, né? Parabéns, professoras da rede municipal, vocês são excelentes. Opa, ixi, eu mexi aqui. Espera aqui, agora eu mexi alguma coisa e eu entrei em outra coisa. Que horror. A gente não tem muita familiaridade. Parabéns, eu acompanho as atividades de jogos dos meus sobrinhos, são maravilhosos. Parabéns, professoras. Olha quanta gente reconhecendo o trabalho de vocês. Todos juntos. Mas o trabalho está bom mesmo. A unanimidade faz a diferença. Aliás, a educação se realiza juntando o todo, né? Vanessa, psicopedagoga, uma gestão empenhada, tem uma equipe motivada. Parabéns. São lindos, Jéssica, mesmo eu ajudo a confecção. Temos muito carinho em fazer e ver os alunos jogando. Bom, percurso de pesquisa, professores são profissionais habilitados para serem autores e produtores de conhecimento do campo da educação. Precisamos ser mais ouvidos para criarem a cultura de pertencimento como sujeitos ativos. Enfim, eu acho que as pessoas estão mostrando uma reciprocidade muito grande para aquilo que nós aqui juntos fomos conversando juntas, né? E muito bom. Sonhando que as pessoas realmente pensem mais na questão do processo, né? E menos no conteúdo, embora o conteúdo digamos, o alvo que a instituição procura, né? E a gente precisa colocar a cultura de um espaço de manobra para lidar com o processo, com a aprendizagem significativa, com a singularidade da sala de aula, né? Isso é o que a gente sonha, né? E agora, para que a gente sonhe... E como sonha, Edith? Precisamos de mais, e como a gente sonha? Mais sonhadores, né? Se a gente está aqui mostrando isso, é porque a gente realmente sonha com isso e aplica isso, né? Não só sonhamos, mas é a nossa bandeira, né? De entender mais do a nossa realidade, nós fazemos isso, né? O que a gente sonha é que mais gente faça isso. Porque eu estou assim, um pouco preocupada com a quantidade de preocupação, eu estou preocupada com a quantidade de preocupação com os transtornos de aprendizagem. E muitas vezes essas dificuldades que as crianças têm na sala de aula são porque elas não foram escutadas no seu desenvolvimento. E elas não se localizou aonde elas têm questões, digamos, porque na experiência de aprendizagem mediada, a gente lida juntamente, é o nosso sócio nessa mediação, identificar funções cognitivas. Então, muitas vezes as crianças são impulsivas, e hoje mesmo, numa criança que eu atendi, ela respondeu impulsivamente. Eu disse, olha, você vai ler com calma, você vai ler silenciosamente essa história que você está gostando. Depois que você lê o silencioso, aí você lê em voz alta e a gente vai poder conversar. Então, foi só fazer essa mediação, porque ela estava com vontade de ler em voz alta e não dava para... Ela está começando, seria como assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, ela não podia ler em voz alta e compreender, né? Então, eu fiz uma mediação para que ela primeiro compreendesse.
e depois ela Perfeito. em voz alta. Então, isso é um ato de mediação. Quando o professor consegue, e o psicopedagogo consegue identificar qual é a questão. Então, não é que essa criança é imatura, ela está no processo dela, né? E que precisa ser mediada para que ela possa ter mais consciência do que é necessário fazer para ela ter eficácia, enfim, para dar certo, para que ela funcione melhor, né? Perfeito, Edith. E a gente precisa mesmo ter esse foco. Quando a criança tem o que a gente chama de percepção borrosa e confusa, né? É porque essa percepção não foi clara, ela não parou, ela não olhou, ela não fez, não colheu todas as informações como deveria. E a mediação, ela vem justamente para ensinar esse processo, né? Então, quando as pessoas têm esse domínio, têm esse conhecimento, é um bom gancho, e eu acho que eu falo que a mediação é a nossa grande caixa de ferramentas. É onde a gente vai buscar todas as ferramentas para fazer intervenção, para tirar o sujeito da impossibilidade e trazer ele para a possibilidade, do não saber para o saber, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Edith, só lembrando, nós estamos quase terminando o tempo, nós temos 5 minutinhos. Então, você talvez agora possa finalizar o que você quer vender de principal nesses 5 minutinhos, o que para você é significativo, importante você deixar aí para o nosso público. O que eu quero deixar, Edith, a primeira coisa, acredite que toda criança aprende. Toda criança aprende. Todo ser humano. Todo ser humano aprende. Acredite nisso. Agora, nós temos que descobrir junto com ele qual é o caminho que ele pode fazer para aprender. Essa é a grande necessidade que nós temos de aprender. Ajudar ele a descobrir o caminho passo a passo dele para conseguir realizar a aprendizagem. E eu quero convidá-los todos para participar dos cursos que eu dou. Entre no meu site, é www.eduquevida.com.br. Faça um curso comigo, faça um curso com Edith. É isso que eu quero pedir para vocês, porque a nossa prática, a minha prática eu aprendi com Edith. E depois eu tenho a satisfação de trabalhar com Edith. Então isso para mim é muito gratificante. E eu não canso de dizer, Edith, gratidão eterna. Você mora aqui no cantinho do meu coração. Imagina, nada disso. Bom, nós agradecemos a participação de todos e de todas e esperamos revê-los nos cursos que a gente promove, que a Rosê promove, e até uma próxima. Se Deus quiser. Tchau, beijo tchau. para você e para todo mundo que nos assistiu. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau.